Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma noite, né, irmãos, que nós estamos aqui, iniciando mais um culto nessa quarta-feira, qual o Senhor nos permite, né, irmãos, nós poder estarmos reunidos na presença do Senhor. Convido você aí entrando, né? Isso aí, a irmã Sirlene já está entrando. Vai entrando, irmãos, assistindo nossa live no dia de hoje. Paz do Senhor, irmã Sirlene. Paz do Senhor, irmã Neia. Deus te abençoe, irmã Neia. Né? Irmã Sara, paz do Senhor, irmã Sara, irmã Dalila. Né? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Cada irmão, cada irmã que está conectando conosco, né? Mais um dia de poder estar na casa do Pai. Eu vou estar orando, e o nosso irmão presbítero Walter, nossa irmã Daniela, nossa irmã Iomara, vai estar adorando 2 hinos da harpa junto com você. E você vai louvando a Deus aí na sua casa, né? Engrandeça o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de oportunidade de poder estar, Senhor, na tua presença, entrando na tua soberania, na tua grandeza. Senhor, venha abençoar o dia de hoje, a cada vida que aqui está comigo, que o Senhor venha entrar com o teu poder, Senhor, vem falar conosco através de cada oportunidade que for dada. Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha nesta noite ao encontro da igreja do Senhor que aqui está reunido, dos meus irmãos que abriram a porta da sua casa, abriram a sua internet para poder entrar a mensagem do Senhor neste lugar. Deus querido, vai alcançando, vai tocando nas vidas, vai entrando, Deus, com poder na causa daquilo que os meus irmãos precisam. Deus querido, Deus amado, que o Senhor venha nesta noite ao encontro da igreja que está sedento da tua palavra, que está sedento em ouvir o teu louvor. Senhor, venha falar conosco, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz da nossa irmã Vera, nosso irmão Ricardo, nossa irmã Dani, né? A nossa irmã Madalena. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Estou passando para as irmãs dar uma saudação e já vão estar adorando o Senhor. Amém? A irmã Paula, sauda o povo aí. Saudamos o povo na paz do Senhor, amém? Graças a Deus. O salmista diz: alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Só eu e Deus sabe a saudade que eu estou dos irmãos, hein? Mas eu creio que dentro em breve tudo vai passar e nós estaremos juntos para a honra e a glória do nosso Deus. O nome está no outro lugar certo, no céu, a casa do Senhor Jesus, amém, amado? Vamos louvar o 243. Em nome de Jesus. Louva e junto onde estiver. Cumprimentamos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, usaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, pra ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que
322. 322. Glória a Deus. Aleluia. Amém. São as Santas Escrituras contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido em rebelde pecador. Como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Por a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Aleluias. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido em rebelde pecador. Como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. O juízo foi liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador. Como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Grande Deus, né, irmãos? Nunca mais vai ser ouvido uma história de amor como essa, né? Ó, o Senhor Jesus morreu por mim e morreu por você. O amor mais verdadeiro, irmão, é o amor de Cristo pelas nossas vidas, né? Porque sabemos que Jesus, ele pagou um alto preço. Você é joia rara. Eu sou joia rara. Qual o Senhor derramou, né, o sangue dele na cruz do Calvário. Ele amou a criação que ele fez, né? Então Deus te ama. Talvez alguém não te deu valor, não te ame como você merecia ser amado. Mas saiba que Jesus, ele te ama do jeito que você é, né? E aquilo que estiver em nossas vidas a ser mudado, o Senhor vai nos lapidando, porque nós somos um diamante bruto na mão de Deus. Não é verdade? Então o Senhor, ele vai lapidando. Você é uma preciosidade. Amém? Né? Está conosco também a nossa irmã Luciana Zeferino. Deus abençoe, irmã.
Nossa irmã Lucilena, saudade de você, Lu. Deus te abençoe, né? Tá nosso irmão Adilson também, junto conosco, né? Conectado, né? Adorando ao Senhor junto com a gente. A irmã Ângela Maria. Que Deus te abençoe, irmã. Em nome do Senhor Jesus, viu? Deus te abençoe. Nosso irmão Cláudio Borges. Deus abençoe, irmão Cláudio, você e sua casa. Em nome do Senhor Jesus, nosso companheiro da obra do Senhor. Deus possa te abençoar grandemente, né? Em nome de Jesus, como os irmãos aqui que também fazem parte, né? Dessa grande família manancial, né? Quero deixar para meditação nessa noite. Já vamos estar passando para o nosso irmão, né? Presbítero Paulo, qual vai estar trazendo uma palavra, né? Direto do trono do céu para mim e para você. Amém? Queria que você abrisse junto comigo em Provérbios 3, que diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Coisa linda esse versículo, irmão. Quando nós obedecemos a lei do Senhor e não se apartamos da lei de Deus, né? Nós temos vida longa. Então, nessa noite, você quer ter uma vida longa, uma vida abençoada, né? Entenda a lei e os preceitos do Senhor. Ele te chama nesta noite de filho, né? Você é filho de Deus, eu também sou. Que ele diz aqui: não te esqueças dos meus ensinos, né? Um pai que ama seu filho, ele ensina. Um pai que ama seu filho, ele corrige. E ele diz aqui, né? Os teus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Vamos guardar na tábua do nosso coração, né? Os mandamentos do Senhor. Quando nós guardamos na tábua do nosso coração os mandamentos do Senhor, irmão, nós temos temor a Deus. Nós não fazemos nada de nós, aquilo que o Senhor está direcionado na nossa vida. E ele diz aqui: porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é amor. E nesta noite, este homem que morreu por mim e por você, ele diz: eu te amo, tu és meu. Então saiba que Deus é contigo. Amém? Amém. Guarde esses dois versículos em Provérbios 3. Medita nele, porque ele é uma riqueza para a nossa vida, né? É sabedoria. É um dom maior que Deus nos dá, é a sabedoria. Então que nesta noite a igreja que está ainda na terra tenha sabedoria do Senhor para conduzir tudo, a sua vida, para conduzir o seu ministério, para conduzir o seu lar. Que a sabedoria do Senhor esteja com você nesta noite, né? Salomão, quando ele terminou de edificar o templo, o Senhor perguntou para ele o que ele queria. Ele disse sabedoria. Sabedoria é o princípio de todas as coisas, é o princípio da vitória da vida do homem e da mulher que teme a Deus. Amém? Nós vamos estar orando para o nosso irmão Paulo, né? Quero estar convidando o nosso irmão evangelista Márcio, que ele está aqui também, cultuando com a gente. Ele vai estar orando, enquanto o nosso irmão Paulo vai estar se preparando para sentar aí, por causa da claridade da luz aí. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estava tentando fugir aqui, me esconder, mas não teve jeito não, né? Que Deus abençoe a cada um nas suas casas, tá? Vamos estar orando nesse momento em favor da palavra e que Deus possa falar com a minha vida e com a tua vida. Amém? Deus santo e poderoso, mais uma vez nos encontramos aqui. Pedimos o teu favor, pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos visitar, meu Senhor, através da palavra. Pai amado, Pai querido, fala com nossas vidas, com os nossos corações. Tira tudo aquilo que tem se levantado, meu Deus, para nos confundir, meu Pai. A tua palavra não traz confusão, a tua palavra é verdadeira, ela é fiel, Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós te pedimos o teu favor. Usa a vida do nosso irmão Paulo, para que ele venha, Senhor Deus, ser um instrumento em tuas mãos. Fala, meu Deus, com a minha vida, fala com cada irmão, meu Senhor, que está a nos ouvir nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Depois vocês preparam um hino de adoração, tá? Paz do Senhor, aos irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu vou mudar a posição aqui, porque eu estava anotando as lives, irmão. Estava saindo muito cabeção nas lives. Então eu estou precisando... Tá certo que eu engordei um pouco nesses dias que eu estava em casa, né? Mas... tava muito cabeção, né? Então precisa diminuir isso aqui um pouco.
Eu até pensei que a missionária tinha trocado de celular, né? Que ocupou o espaço inteiro. Mas paz do Senhor a todos os irmãos. Também é uma alegria, irmão, estar aqui na casa da missionária Thelma. Hoje seria o nosso trabalho de quarta-feira, um trabalho que nós fazemos aqui, o culto de libertação, o culto de cura. Mas não é porque nós não podemos estar todos reunidos que o Senhor Jesus também não pode curar na sua multiforme sabedoria. Amém? Então quero mandar um abraço para todos os irmãos, que a missionária Thelma, ela já citou o nome dos irmãos aqui. A Luciana, é uma alegria, viu, irmã Lu? Tá te vendo aí na live, você acompanhando, tenho acompanhado as lives aí, tenho visto a irmã, né? Que Deus possa continuar abençoando. Irmão Cláudio tá dando risada porque não é sua cabeça, irmão. Colocou kkk aqui porque não é você, irmão. Amém? Maravilha. Irmão, eu quero pedir um favor aí para você nos ajudar a pregar. A missionária, ela leu 2 versículos aí em Provérbios, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Você escreve ele aí nos comentários aí. Sabe, de repente a gente precisa ficar guardar esses versículos na tábua do nosso coração. Coloca ele aí por escrito para a gente estar lembrando, estar se recordando das coisas que Deus tem falado conosco. E se você vai ter uma percepção que nada se contradiz, tudo é um complemento. Deus ele vem complementando a cada dia. Amém? Então, quem puder nos ajudar a pregar aí, por gentileza, coloca aí Provérbios por escrito aí, Provérbios capítulo de número 3, verso 1 e 2 aí. Coloca aí nos comentários aí pra gente, você vai nos ajudando a pregar. E os versos que a gente for citando nessa noite, vai colocando aí também, participa da live, tem uma participação, irmão. A sua participação é muito importante nesse trabalho. Amém? Eu quero convidar você, caso você possa, a irmã Yomara já colocou aqui, se mais alguém puder colocar, coloca por escrito aí, pra gente estar lendo aí. Amém? Se mais alguém puder colocar aí, às vezes tem uma versão diferente, pra gente poder fazer uma comparação de texto. Amém? Então nos diz assim, ó, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Depois você também escreve aí pra gente poder estar interagindo sobre o que está dizendo o versículo. Nos diz assim, ó: então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Irmão, guarda essa palavra aqui, ó. Dominem. Dominem. Por que eu preciso que você guarde essa palavra? Eu vou dizer uma coisa para você. O livro de Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. E eu posso dizer para você o seguinte, que essa palavra domínio, essa palavra é uma autoridade que você tem sobre qualquer situação. Então, você já nasceu para dominar. Você nunca nasceu para ser dominado. Você nasceu para dominar. Dominar sobre as situações. Dominar sobre as ocasiões. Só que tem um problema. O homem, quando o homem peca, o homem perde o domínio. O homem acaba perdendo o domínio. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Que em Gênesis, o homem nasce e ele tem uma palavra de Deus. Guarda esse verbo aqui, ó, porque isso aqui é muito importante. Ó, porque João 1, capítulo de número 1, verso de número 1, vai dizer assim, ó: e no princípio era o verbo. E todas as coisas que Deus fez no princípio foi sustentada pelo verbo. Então você vai ouvir muito em Gênesis dizendo assim, ó: e haja, e domine, e produza. Então você já nasceu com essa autoridade sobre a sua vida. Por isso que você vai ouvir muito quando vem o profeta dizendo assim, ó: você não nasceu para ser cauda, mas você nasceu para ser cabeça. O que o profeta quer dizer com isso? O profeta quer dizer assim, ó: você nasceu para dominar e não para ser dominado. Dominado pelo quê? Pelas circunstâncias. Dominado pelas adversidades. O que está acontecendo hoje, irmão? A maioria das pessoas hoje estão sendo dominadas pelo pânico. Estão sendo dominadas pelo pânico. E se por acaso alguém tiver uma opinião diferente, você pode compartilhar aí, irmão, para a gente poder interagir acerca da palavra. A Bíblia diz assim, ó, que quando 2 de vós se unir, Jesus já diz assim, ó: e lá estarei eu. Jesus vai estar por que meio? Pela palavra. Então a palavra, o verbo, Jesus vai estar no meio. Então quando nós não estamos falando de Jesus, Jesus não está. A palavra não está. Então nós estamos aqui nesse momento nos reunindo, você está aí na sua casa com a sua família, e nós estamos nos reunindo aqui, né, nessa live, mas nós estamos
reunidos pela palavra de Deus. Então nós estamos aqui discutindo a palavra de Deus, chegando num consenso de que você tem uma autoridade sobre a sua vida, que é o quê? Produzir, para que você domine. Então você já nasceu com essa autoridade. Agora, quando o homem pecou e o homem perdeu esse domínio, o homem passou a ter uma inclinação para o pecado. Então eu quero dizer para você, a irmã Silvana já colocou aqui, ó. Eita, maravilha. É isso aí, irmão. Coloca aí mesmo. Vamos interagir com essa palavra. A palavra de Deus é poderosa, irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Para mudar o trajeto da nossa vida. Então você nasceu com essa autoridade. Então você tem autoridade, você já tem sobre a sua vida. Domine. Você precisa dominar sobre a situação. Agora, eu posso dizer uma coisa para os irmãos? Todos nós, eu sou, você é, todos nós somos tentados pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Como assim, pregador? Olha só, quando você está... Hoje o nosso maior meio de comunicação, ele está sendo o Facebook, certo? A gente entra, vê notícias boas, notícias ruins. E o que acontece com isso? Nós somos tentados a falar, a nos pronunciar. Todos nós somos tentados a expressar uma opinião. Por quê? Porque o mal, ele tem o intuito de nos tentar a dizer algo que seja contrário à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos dominar a situação. E dependendo da forma na qual nós nos expormos nas redes sociais, no Instagram, ou até mesmo pessoalmente em outro lugar, então nós estamos sendo tentados. Por exemplo, a tentação de quem fala demais. O domínio seria não falar. A tentação seria falar. É óbvio, né, que a tentação de quem fala demais, então a inclinação dele seria para falar. Falar a que horas? No momento inoportuno. Quando não é o momento dele falar, quando é o momento dele se calar. Então todas essas circunstâncias à nossa volta, elas nos tentam a dizer alguma coisa, a falar alguma coisa, a tomar alguma atitude. Eu posso dizer hoje que nós não somos tentados nem por falar, nós somos tentados a teclar. E quando nós estamos teclando, irmão, nós estamos expondo uma opinião. E o que Deus está tratando conosco hoje? É que em Gálatas, eu vou pedir para você ir lá agora para Gálatas, capítulo de número 5, e você vai ver algo muito interessante, porque em Gênesis o homem tinha o domínio. Pelo pecado, o homem perdeu o domínio. No dia de Pentecostes, foi devolvido o domínio, porque Deus ele nos deu o Espírito Santo. Então é interessante que Gálatas ele vai dizer assim, ó, que aquele que anda pelo Espírito, ele não anda pela vontade, pelas concupiscências da carne, mas ele inclina-se para o Espírito. Então é assim, ó, você é um ser tridimensional. Você é Espírito, você é alma e você é corpo. As obras da carne, que está dizendo lá em Gálatas, elas são manifestas na alma. Então o Espírito Santo, você vai ver que em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então o Espírito Santo ele veio no nosso espírito para dar domínio na alma, para dar domínio sobre as obras da nossa carne, sobre as tentações de falar, as tentações de xingar, as tentações de teclar. Irmão, você imagine Jesus se fosse fazer igual eu e você fazemos. Olha só, Jesus foi traído por Judas. Certo? Estou certo ou estou errado? Jesus foi traído por Judas. A Bíblia vai citar muitas vezes aquele que traiu. Só que em nenhum momento Jesus ele pagou na mesma moeda. Em nenhum momento Jesus fez sequer menção. Tanto é que quem fez menção daquele que traiu foi João, foi Mateus. Mas Jesus mesmo nunca falou sobre o ato de Judas. Então analise bem uma coisa. No momento em que aconteceu alguma coisa adversa na nossa visão humana, nós somos tentados a postar, a falar, a comunicar. Na visão de Deus, todas as pessoas que se opõem a você vai te levar você para que o propósito de Deus seja cumprido. Por quê, irmão? Porque se Judas não traz, Jesus não teria sido entregue. Se Jesus não tivesse sido entregue, Jesus não teria sido crucificado. Se o Senhor Jesus não tivesse sido crucificado, o sangue não teria sido derramado. E se o sangue não tivesse sido derramado, eu e você não teríamos sido perdoados. Aqui é que está o X da questão. Aqui é que está o X da questão, porque nós somos tentados a falar, somos tentados a teclar, somos tentados a responder, a expressar a nossa opinião.
E o que o Senhor Jesus quer fazer é que nós não venhamos ser tentados a isso. É por isso que você vai ver lá. Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá, se os irmãos tiverem alguma opinião diferente do que está sendo falado, pode expor a sua opinião aí, pode falar. Vamos comentar o assunto aí, porque o assunto é muito importante, irmão. O domínio. No versículo de número 16, Paulo vai dizer para a igreja assim, ó: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito. Viver pelo Espírito, o Espírito é de cima ou é de baixo? O Espírito é de cima. Então está dizendo assim, então você tem que viver pelas coisas que são de cima. Onde que Jesus fala conosco? Onde Deus fala conosco? No Espírito, na cabeça. A cabeça está onde? Não está para cima? Não está voltado para cima? Por que Jesus vem falar no nosso espírito, no nosso intelecto? Por causa disso aqui, ó, versículo de número 19 vai dizer assim, ora, as obras da carne são manifestas, nas quais são imoralidade. Analise bem uma coisa. Qual é a inclinação da imoralidade? A inclinação da imoralidade é uma. E o Espírito dá domínio para que nós não venhamos nos inclinar à imoralidade. Veja bem, isso aqui não é uma live para fazer acusação, para dizer... Não estou dizendo, eu estou dizendo para você, dando a palavra de Deus, para que você possa lutar contra o quê? Contra os desejos. Que a inclinação do pecado fez aflorar na nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos. Então, se eu sou conduzido pela cabeça e a cabeça é Cristo, então meu corpo não peca. Agora, quando eu sou conduzido pelo sentimento da minha alma, aí eu sou colocado o quê? Na lei. E a lei diz que a lei, ela manda matar. A lei, ela foi instituída o quê? Por isso que as pessoas vão dizer assim, ó, que a letra mata. Não é que a letra mata, é que quando eu fico debaixo da lei, a lei manda matar. Mas quando eu estou amparado pela graça, quando eu vivo pelas coisas do alto, quando eu vivo para Cristo, então automaticamente eu sou salvo. Automaticamente eu já passo a não cumprir os desejos da carne, nas quais são, ó, a imoralidade, a inclinação, a imoralidade sexual. Essa Bíblia aqui é King James, então ela fala mais rasgado, irmão. Tem umas que vai falar de uma forma diferente, mas é o mesmo sentido. Por isso que eu pedi para os irmãos compartilharem os versículos, para ficar guardado, para você poder voltar, caso você precise. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Lá no verso 22, você vai ver lá que o último gomo do fruto do Espírito é o domínio próprio. É o domínio sobre o que, irmão? É o domínio sobre esse desejo. Você vai ver que uns versículos antes, Paulo ele vai dizer assim, ó, que a carne milita contra o Espírito. E as duas se opõem uma à outra. É uma briga constante. Eu tenho uma vontade, a minha carne, que é a minha alma, ela tem uma vontade. E o meu espírito, ele tem outra vontade. O espírito, ele se volta para as coisas do alto, para buscar Deus, para orar, para ler a Bíblia. A minha carne, ela se inclina o quê? Para dormir, para comer, para beber, para se embriagar. E Paulo está dando uma orientação para a igreja o quê? Se eu dominar, se eu tiver o domínio, se eu for cheio do Espírito Santo e eu tiver o domínio sobre a imoralidade sexual, sobre as impurezas, sobre a libertinagem, então quando eu inclino para as coisas de Deus, eu vou ter o domínio sobre essas coisas, sobre as idolatrias, sobre as feitiçarias. Então você vai entender aqui, ó, qual que é a inclinação do feiticeiro? Fazer feitiçaria, desobediência, rebeldia. Qual que é a inclinação do ódio? É matar. Eu tenho ódio, então por isso eu vou matar. Então o homem depois que ele peca, ele passa a ter essa inclinação. O homem, veja bem, o homem não tem uma natureza pecaminosa. O homem tem uma natureza divina. Ele tem uma inclinação para o pecado. O homem nunca teve uma natureza. A natureza do homem, ela é divina. A inclinação, quando o homem ele perde o domínio, ele perde a autoridade sobre as coisas, então o homem se inclina para as feitiçarias, o homem se inclina para as imoralidades, para as impurezas, para a libertinagem, o homem se inclina para a idolatria, para a discórdia, para os ciúmes, para o egoísmo, para as dissensões, para as facções. Então isso é uma inclinação, irmão. Quando eu vivo pelas emoções, eu vou muito fácil me inclinar para essas coisas. Muito facilmente, essas coisas vão me levar. Eu vou ser muito facilmente levado para a idolatria. Eu vou ser muito facilmente a ser egocêntrico. Então, o que é o pecado, irmão?
O pecado é quando eu me inclino para essas coisas. E essas coisas passam a roubar o lugar de Deus. Essas coisas nas quais eu citei aqui, embriaguez, inveja, orgia, todas essas coisas são inclinações da sede das nossas emoções. Então, quando eu não estou cheio do Espírito Santo, ou quando eu não estou cheio, porque vamos separar as coisas. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo? Tem. Você tem o Espírito Santo na sua mente, no seu intelecto. Você tem o Espírito Santo. Todas as pessoas que levantou a sua mão e entregou a vida para Jesus, ele recebe o Espírito Santo no seu espírito. Agora, o que é ser cheio? É quando ele vem para a minha alma. E quando ele toma conta dos meus pés, quando o Espírito Santo ele vem para a minha alma, aí eu sou cheio, daí eu domino, daí eu tenho produção, daí eu multiplico, daí eu sou frutífero. Então foi essas coisas que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida, porque quando o homem peca, ele perdeu essa autoridade. E agora quando eu vou para Cristo, e eu recebo o Espírito Santo no meu intelecto, na minha inteligência, agora a minha carne, agora a minha alma, que é a minha carne, não é essa carne aqui, os meus sentimentos, a inclinação. Ela passa a ser idólatra, ela não concorda, ela quer dormir, ela quer comer demais, quer ser glutão, ela quer fazer as dissensões, as divisões. Então isso aqui são o quê? Inclinações que o ser humano tem para o mal. Agora, como que eu resolvo tudo isso? Como que eu resolvo tudo isso? Eu vou citar mais um versículo aqui, os irmãos colocam aí no comentário aí para mim aí, 1 Corinto. Vamos lá para 1 Corinto. 1 Corinto, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Vai falar sobre o nosso corpo, que o corpo ele é o santuário de Deus. Então o nosso corpo é dividido em santíssimo, santo e os átrios, que é o pé. O pé pisa fora, né? Então a nossa mente é o santíssimo, o nosso corpo é o santo e os nossos pés é o átrio. Agora, 1 Corinto, capítulo de número 12, irmãos, capítulo de número 6, versículo de número 12, vai dizer assim, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. O que o Espírito Santo ele veio fazer, irmão? Ele veio nos dar domínio. Ele veio nos dar domínio. Eu vou dizer 4 palavras para você, que eu tenho certeza que você tem essa autoridade. Isso está lá em Gênesis. Essas 4 palavras que guarde na tábua do seu coração: dominar, crescer, multiplicar e encher. Quando houve o Pentecostes, lá em Atos capítulo de número 2, que as pessoas receberam o Espírito Santo, então Deus estava reinstaurando o que eles perderam. Por quê, irmão? Porque quem não domina é dominado. Quem não cresce, regride. Quem não multiplica, diminui. E quem não enche, esvazia. Então isso aqui é o maior segredo do livro de Atos. São os atos do Espírito Santo para fazer você dominar. São os atos do Espírito Santo para fazer você crescer na graça, no conhecimento, na virtude. São os atos do Espírito Santo para fazer você multiplicar, para você ser frutífero. São os atos do Espírito Santo para fazer você encher. Agora, encher o quê? Multiplicar o quê? Dominar o quê, irmão? Em todos os aspectos. Dominar na sua vida financeira. Irmão, porque tem muito crente que acha que o crente nasceu para ficar rapando coco com a unha. Não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. O Senhor Jesus te chamou para ser próspero, diferente de ser rico. Se o Senhor quiser acrescentar riqueza a você é uma coisa, mas Ele te chamou para ser próspero. Então Ele te chamou para dominar. Dominar sobre o vício, dominar sobre a mentira, dominar sobre o engano, dominar sobre a prostituição, dominar sobre a avareza. Então o Senhor Jesus te chamou para dominar, porque quando você domina sobre tudo isso, você começa a crescer. Você começa a crescer na graça, você começa a crescer de forma profissional, você começa a crescer dentro da sua casa, dentro da sua família, no aspecto ministerial. Quando você começa a crescer, você dominou, você começou a crescer, agora você começa a multiplicar, irmão.
Multiplicar, o que é multiplicar? O Senhor Jesus lá mandou todo mundo se sentar numa grama lá e falou assim, ó, deu pão para os discípulos, porque eles já estavam dominando, porque eles já tinham andado com Jesus, já estavam começando a crescer, e eles agora iam multiplicar, irmão. No caso, eles multiplicaram os pães. Você pode multiplicar as coisas na sua vida, o número de pessoas iguais a você. Você pode multiplicar a quantidade de pessoas no seu ministério. Tem gente, irmão, que ele olha para o ministério do outro fala, nossa, lá está cheio, meu está vazio. Se o seu ministério está vazio é porque você não serviu, ao invés de você dominar, você serviu o mundo. Em vez de você crescer, você regrediu. Se o seu ministério se você regrediu, é porque você também diminuiu a quantidade de pessoas. Se você não enche, você está esvaziando. Sabe como é que chama isso aqui? Babel. Se você analisar lá em Gênesis, você vai ver um homem chamado Nimrod. E o propósito desse homem era totalmente contrário ao propósito de Deus. Tanto é que o propósito de Deus, te dando o Espírito Santo, são os atos do Espírito Santo para você dominar, crescer, multiplicar e encher. Mas o Nimrod na nossa vida, ele quer fazer a gente servir ao mundo. O Nimrod na nossa vida quer fazer a gente regredir. O Nimrod da nossa vida quer fazer a gente diminuir. E o Nimrod da nossa vida quer fazer a gente esvaziar. É isso daqui que nós precisamos analisar, irmão. Se porventura nós não temos uma Babel dentro de nós, tirando-nos desse propósito, porque quando nós temos uma Babel, nós estamos em um estado de rebeldia, inverso à palavra de Deus que nós já temos. Então você já tem essa palavra, você já tem o Espírito Santo, então você já pode, através do Espírito Santo na sua vida, dominar sobre o vício, dominar sobre a mentira, dominar sobre a fofoca, dominar sobre os dedos, dominar sobre todas essas coisas. Isso aqui não é por mal que Deus está dizendo para você, é porque Deus, fazendo você dominar, Deus vai fazer você crescer. O Espírito de Deus vai fazer você crescer. E o Espírito de Deus fazendo você crescer vai fazer com que você venha multiplicar. Isso é um processo natural na vida daquele que domina, na vida daquele que está em obediência. Você sabe qual foi o maior erro da igreja de Atos dos Apóstolos? Abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Sabe o que eu e você nós precisamos, irmão? A gente lê a Bíblia, a gente pensa que está lendo revistinha do Superman. E Deus ele não esconde os erros humanos. Por que Deus não esconde os erros humanos? Porque Deus ele trabalha nas nossas incapacidades. Foi por isso que ele te deu o Espírito Santo para mim e deu para você. Porque ele sabe das nossas incapacidades, sabe das nossas imperfeições, sabe dos nossos medos. Deus ele sabe de tudo. Imagine um Deus, irmão. Nesse exato momento Deus está te vendo nascer, Deus está te vendo crescer, Deus está te vendo morrer. Tridimensionalmente Deus está vendo você nascer e morrer. Agora você imagina um Deus que sabe o dia que você vai morrer, como que você vai morrer. Como que nós vamos tentar enganar esse Deus? Agora analise comigo um texto aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, vai dizer assim, isso aqui é a igreja primitiva, Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas juntos, participavam das refeições com alegria, sem singeleza de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Irmão, e se eu te falar aqui que eles estavam fazendo tudo certo? Só tinha um problema. Eles tinham uma ordem. Eles tinham que ficar em Jerusalém, nesse lugar aqui onde eles estavam, 10 dias. 10 dias. 40 dias que o Senhor Jesus pregou, mais 10 dias até que se completasse o dia de Pentecostes. 50 dias. Até o dia que se completasse o dia de Pentecostes. Eles tinham que ficar 10 dias. Depois de 10 dias, sabe qual era a nova ordem de Deus? Que eles tinham que sair. Eles tinham que ir para todo mundo. E o negócio estava tão bom lá, irmão, aqui. Tão bom,
que precisou Deus levantar um profeta chamado Ágabo e dizer assim, ó, eu vou destruir tudo isso aí, vai ser tudo destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Por quê, irmão? Porque Deus não queria que a igreja fosse em Jerusalém. Deus, ele queria que a igreja fosse eu e você. Então o que Deus precisou fazer? Precisou espalhar aquele povo, porque a ordem era que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles recebessem o Espírito de Deus para que eles dominassem, para que eles crescessem, para que eles multiplicassem e para que eles pudessem encher. Esse aqui é o maior segredo do Pentecostes. E o que eles estavam fazendo? Se a igreja ficasse naquele quadradinho lá, com 38 anos de existência, a igreja do Senhor seria destruída. E o evangelho não chegaria até mim e até você. Então o maior erro deles lá foi o quê? Cometer o mesmo erro de Nimrod. Tentar paralisar o projeto de Deus. Aí o que Deus teve que fazer? Enviar perseguição para espalhar o povo, irmão. Olha, tá vendo como que Deus ele tem que fazer para que os seus projetos sejam cumpridos? Então todas as coisas que acontecem na sua vida, os Herodes que são levantados, o Gólgota da sua vida, esses são desafios que você tem. Dentre um deles é o desafio de dominar a boca fechada, dominar os dedos, dominar os pensamentos, as intenções do coração. E para que eu possa fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu não posso. O Paulo ele vem falar no Gálatas 5 que nós lemos, que nós não podemos andar pela alma, nós não podemos andar por sentimento. Não é porque você veio ao culto e não sentiu Deus, não significa que Deus não está lá. Não é porque você não sentiu, você não ouviu Deus falar, que significa que Deus não é com você. Deus ele disse assim, ó, para todos aqueles, eis que sou convosco até a consumação do século. E fim de papo, irmão. E quem vai contradizer contra você? Deus ele falou, se você está na igreja, se você está na palavra, se você está aprendendo, se você está em Cristo, então o Senhor Jesus está com você. É isso que nós precisamos entender. E qual é a ordem? Vai lá para Lucas. Deixa eu ver aqui, procurar o versículo aqui. Me ajuda a achar aí a hora que Jesus dá uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém. Eu acho que é o 23, deixa eu ver aqui. Tem que ser o 24. Ó, Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 36 em diante, vai acontecer, ó. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: Pai seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia ele vos exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés e vede que sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai que vos afirmo que porque um espírito não tem carne, não tem osso, como percebeis eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa, estavam e não conseguiam acreditar que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes algo para comer? Irmão, é um pouquinho mais à frente, ó. 44 vai dizer assim, ó, e em seguida Jesus lhes explicou: são estas palavras que vos ensinei quando ainda estava entre nós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, pois está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer. E a gente vai seguindo. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles. Então, eles... É um versículo, irmão, que vai dizer assim, ó:
Eu não vou lembrar agora se está em Marcos, se está em Lucas, se está em Mateus. Mas diz assim, ó. Você me ajuda a procurar, me ajuda a pregar aí. Vai dizer assim, ó, que eles não se ausentassem de Jerusalém. A ordem que eles tinham era para ficar 10 dias em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, capacitados pelo poder do Espírito Santo. E eles iriam receber essa capacitação de Deus, era para ficar só 10 dias. Então tá aí o erro de Atos, eles tinham que permanecer 10 dias. Eles seriam revestidos, eles teriam que sair para onde? Para Samaria. Então aqui, irmão, eu quero finalizar a mensagem. Quero finalizar a mensagem dizendo para os irmãos assim, ó. Quando eu não vou, a irmã Fátima Guimarães está dizendo para eu mandar um abraço para o pastor Fabiano aqui. Ô pastor Fabiano, um forte abraço, viu? Uma alegria ter o senhor nos acompanhando aqui, viu? Que maravilha. Deixa eu continuar aqui, vamos voltar lá. Quando eu não vou para Samaria, quando eu não vou para Galileia, quando eu não vou para esses lugares, sabe o que significa isso, irmão? Eu estou fazendo um ato de rebeldia a Deus, porque a ordem a Deus é que eu vá pregar para quem? Para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece a palavra. Um dos maiores problemas do cristianismo hoje é que nós queremos ficar dentro do quadrado. É língua estranha, é Pentecostes, irmão. É língua estranha, tem que falar em línguas mesmo. Quando falar o nome de Jesus tem que ser igual um fósforo riscando uma pólvora e tem que acender o fogo no seu coração e você tem que falar em línguas. Mas não para só por aí, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, ele te deu poder para você falar em línguas como de fogo, para você manifestar sinais, para você expulsar demônios, mas também te deu domínio, mas também te deu o poder de dominar e de crescer, e te deu o poder de multiplicar, e te deu o poder de encher, irmão. Encher de discípulos, encher de pessoas que são seus seguidores. Então, quando eu estou inverso disso, eu estou formando uma Babel. Eu estou impedindo a obra do Senhor. Então, eu estou esvaziando, estou diminuindo, estou regredindo, estou passando a servir ao mundo. É um processo na nossa vida. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de cada um de nós e nos fazer enfrentar os desafios, irmãos. O desafio da Galileia. Note bem que quando Jesus ele começa o seu ministério lá na Galileia. O que é a Galileia? Galileia dos gentios, pessoas que não conheciam a Cristo. Então eu e você, nós temos esse desafio de pregar nas Galileias, de passar por Samaria, de passar pelo Getsêmani, pelo Gólgota. Nós temos todos esses desafios, e em todos esses desafios nós temos que exercer o domínio. Herodes falou para Jesus, você é o Filho de Deus? Ele falou assim, você que está falando. Note que o Senhor Jesus respondeu com outra pergunta. Você já pensou se fosse eu e você lá? Toma cuidado comigo, viu? Eu sou castiçal, viu? Toma cuidado comigo que eu tenho azeite na minha cabeça. O meu pai vai matar você. E não é assim a coisa, irmão. Não funciona desse jeito. Não adianta nada ser castiçal e não ter o azeite. Não adianta nada ser arca e não ter palavra, não ter vara de Arão e não ter maná. Viu? Então que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de mim e de você, e que nós possamos ser essa ferramenta em nome do Senhor Jesus, que nós possamos produzir, que nós possamos ter domínio. Então o Espírito Santo vai agir assim, ó, vou fechar a mensagem aqui, ó. O Espírito de Deus no dia de Pentecostes, ele te deu línguas de fogo, te deu poder sobre os espíritos imundos, mas também te deu os atos do Espírito Santo fazendo você dominar. Os atos do Espírito Santo fazendo você crescer. Os atos do Espírito Santo fazendo você multiplicar. E os atos do Espírito Santo fazendo você encher. Em que âmbito, irmão? Todos os âmbitos. Profissional, ministerial, saúde. Em todos os âmbitos que você imaginar, você tem essa capacidade. Onde eu acho isso? Está lá em Gênesis, irmão. Você tem essa palavra, produza, cresça, haja. Todos esses verbos. Então, no princípio era o verbo e Deus sustentou pelo verbo todas as coisas. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada irmão, né? Nós vamos estar orando aqui. Eu quero falar o nome dos irmãos aqui. É uma alegria. Eu quero agradecer a participação, irmão, da nossa irmã Sirlene, que esteve aí conosco nessa live. Que essa palavra aqui, ela venha se cumprir, irmão. Esse haja aqui, que haja domínio, irmã Sirlene, na sua vida. Que haja um crescimento, que haja uma multiplicação, que você venha a encher, que o seu coração venha a se encher de alegria. Amém? Da mesma forma, a nossa irmã Dalila,
Amém? Deus abençoe. A nossa irmã Sara também, a nossa irmã Andréia Campos, né? Que maravilha. Glória a Deus, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar aos irmãos grandemente. A nossa irmã Madalena também com toda a sua família. Que esses mesmos 4 propósitos do Espírito Santo venha também se cumprir na vida da nossa irmã Madalena. O nosso irmão Ricardo, o diácono irmão Ricardo, que maravilha, viu, irmão Ricardo? O Espírito Santo também já te deu essa capacidade. Né? A nossa irmã Vera Cardoso, o nosso irmão Cláudio. Irmão Cláudio, eu vou ver você encher de jovens. Ó, pega essa, irmão Cláudio, abraça essa aí, viu? O Senhor Jesus já te deu domínio, o Senhor Jesus já tem te dado um crescimento, você já tem multiplicado as tuas ações, e eu creio que o Senhor vai encher de jovens aí, para o irmão tomar conta, no nome do Senhor Jesus. Amém? A nossa irmã Marta Lopes, a nossa irmã Ângela, pastor Adilson, seu Adilson, irmão Adilson, né? Diácono irmão Adilson também está conosco. A nossa irmã Lu também, a Lucilene. A nossa irmã Kátia, a nossa irmã Odete, a nossa irmã Ana Maria, Benedita, irmã, a letra da irmã Elmara, que é o hebraico, irmão. Estou tendo que ter uma emanação de. Se eu não falar o sobrenome, é porque eu não entendi aqui, depois eu pergunto aqui. Amém? É uma letra muito bonita, muito chique. A minha letra é um garrancho, eu entendo a minha, daí a dos outros que é difícil. Nosso irmão Ézio Rocha, a nossa irmã Silvânia, né, a esposa do nosso irmão Cláudio, esse ministério maravilhoso que Deus tem levantado aqui na Assembleia de Deus do Manancial, aqui do Jardim Itamaraty, a nossa irmã Diná, a nossa irmã Fátima Pinheiro, o nosso irmão Vitor e Jéssica, esse casal também muito abençoado, né? Deus abençoe. A nossa irmã, o que é aqui, irmão? Luciana Guiar. Luciana, tá vendo? Uma letra aqui é um Zl aqui, ó. É aqueles L, sabe aquelas letras chiques assim, ó? Tem que pedir a interpretação de texto aqui, amém? Nossa irmã Luciana Guiar, nossa irmã Diná, nossa irmã Antônia, pastor Valdemir Bertolotto, Priscila Almeida, Débora Bertolotto, a nossa irmã Juliane, Joelma Guimarães, a esposa do nosso irmão Cláudio, Sônia Lopes e também o nosso irmão Carlos Almeida Salomão, o homem da sabedoria. Opa, quase que eu já ia me esquecendo aqui. Também está a nossa irmã Neide, a irmã Neide aqui é a esposa do seu Adão? Não sei se é... Não, é Neide não, Zenaide. então é Neide Zenaide, né? Deus abençoe. A nossa irmã Fátima Guimarães, a esposa do pastor Fabiano. Manda um abraço pro pastor Fabiano. De vez em quando eu tô lá na live dele, irmão, também, dando-nos glória a Deus. Hoje a nossa irmã também veio cooperar conosco, dando glória ao Senhor também na nossa live, né? Que Deus abençoe, irmão, que Deus abençoe todas as lives, que Deus abençoe todos os pastores, todos os ministros, todas as pessoas que colocam uma mensagem de Deus aí. Deus abençoe, viu? Que essa mensagem que você coloca possa atingir os corações, viu? O nosso irmão Cláudio Filho e também a nossa irmã Suelen aqui do nosso ministério. Também a doutora Vivian, nossa irmã Suélia, tem a irmã Neide, tem o Tiago, tem todos os irmãos lá também que estão conosco. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. A doutora Vivian, patroa da minha esposa aqui, também está. Doutora Vivian, um forte abraço para a senhora. A senhora tem sido um canal de bênção na nossa vida. Que o Senhor Jesus possa retribuir a senhora, né? Abençoando de forma abundante, viu? Abençoe sua esposa, sua filha, sua casa, o seu trabalho. Amém? Glória a Deus por todos os irmãos que estão aí conosco nessa live. Nesse momento, irmão, vou passar aqui um pouquinho, não é meu departamento louvar, né? Então, nesse negócio de louvar aqui, já pregar já é difícil. Nossa irmã Dalila também. Manda um abraço, irmã Dalila, pro seu esposo, pro seu filho Eliel, pro seu filho Daniel, viu? Eu já tô conhecendo, tô me familiarizando com os irmãos. Nossa irmã Ana Maria também. Forte abraço, viu? Deus abençoe a todos os irmãos. Que essa palavra, irmão, ela possa cair numa terra fértil no seu coração e possa frutificar, viu? Deus abençoe aos irmãos grandemente. Irmão, sexta-feira nós vamos estar aí, né, com mais um culto. Eu quero agradecer a missionária Thelma, dela me tolerar mais essa meia hora aqui na casa dela, né? Difícil, irmão, mas é uma missão, né? A irmã Thelma tem domínio, hein? Olha, isso é bênção. Tem domínio. Glória a Deus. Irmão, sabe por que eu brinco assim? Porque crente tem que ser feliz, irmão. Crente azedo que foi batizado num copo de vinagre tem que mandar ele se batizar de novo ou se converter. Mas o crente tem que ser feliz. O crente tem que ser alegre.
O crente tem que dar glória a Deus. O crente tem que entender que as adversidades da vida dele é para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue, viu? Nós vamos orar nesse momento. Vou parar de falar, que eu já estou sendo tentado a falar demais. E eu vou dominar minha língua nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, viu? Que o Senhor Jesus te abençoe. Glória a Deus. Vamos estar louvando agora um hino de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa continuar falando aos vossos corações, como estava falando até agora. Aleluias. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus, né, irmãos? Gloriosa palavra que o Senhor nos deu nesta noite, né? Quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que ficou conosco esse tempo, né, da palavra. Nosso irmão Paulo já falou o nome dos irmãos que estão conosco, e você que de repente não escreveu o seu nome, mas está assistindo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Sexta-feira é feriado, nós estamos na quarentena, mas sexta-feira é feriado, e eu convido você, se você puder, a estar em jejum conosco. Nós vamos estar das 9 ao meio-dia, em propósito do nosso ministério, em propósito da nossa família. Então convido você a fazer parte desse jejum das 9 ao meio-dia, e eu creio que grandes coisas Deus irá fazer, né? E sexta-feira às 7h30 estamos aqui, uma gloriosa palavra entregando para você. Então que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã poderosamente. Amém? Saiba que você tem valor. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe nosso irmão Paulo, nossa irmã Yomara, nosso irmão Walter, nossa irmã Dani, nosso irmão Márcio, né? Ou a sua filhinha que está aqui. E eu creio que logo nós estaremos reunidos fazendo o nosso culto, né? Que todos os cultos nós estamos presentes, nós cultuamos 4 vezes por semana. E eu creio que logo nós estaremos na ativa novamente, em nome do Senhor Jesus, né? Então que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite tão maravilhosa, o qual o Senhor nos concedeu. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós entregamos, Senhor, este culto nas tuas mãos, te agradecemos pela tua presença, pelo teu agir. Senhor, venha abençoar cada vida, que cada um que recebeu esta palavra possa tomar posse desta palavra. Senhor, que o Senhor venha curando, libertando, restaurando, transformando. Papai, alcança cada um que tem trabalhado, que não consegue ficar na sua casa. Que o Senhor venha, Pai, imunizar o nosso Brasil, a nossa nação. Que o Senhor venha dar sabedoria às nossas autoridades. Senhor, que o Senhor venha abençoar os pastores, Pai, da nossa cidade. O Senhor venha abençoar cada irmão, a cada irmã. O Senhor venha abençoar, Senhor, a todos aqueles que têm dado crédito para a tua gloriosa palavra. Senhor, que nós tenhamos uma noite abençoada. O amanhã o Senhor já preparou para nós. Que nós possamos, Pai, tomar posse das promessas do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós entregamos nesta noite, Pai, este culto da família nas tuas mãos, Pai, e te agradeço pela oportunidade. Eu agradeço a cada vida que abriu a sua porta para ouvir a mensagem do Senhor. Que o Senhor possa dar uma bênção, porção dobrada na vida dos meus irmãos nesta noite, e que nenhuma ferramenta preparada contra a igreja de Cristo venha prevalecer. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Está terminado este culto em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?